Quando você percebe que o processo para você sair da pobreza vai custar ali de 5 a 10 mil, caramba, 5 a 10 mil, mano, eu tô falando. Isso aqui, fazendo Uber aí por 6 meses, você já consegue. Quando você entender que deixar de ser um pobre lascado é muito mais fácil do que ficar milionário, você vai deixar de ser um pobre lascado muito mais rápido. Porque a pessoa, ela pensa tanto no milhão. Ah, um milhão. Que milhão, velho? Pelo amor de Deus, velho. Quita essas dívidas aí primeiro, caramba. Primeiro, tô de saco cheio. Segundo, vou estudar pra caramba pra que eu acerte nas minhas escolhas em vez de errar nas minhas escolhas. Aí o terceiro, quitar a dívida. E esse não é difícil. A maioria das dívidas, você consegue quitar aí fazendo 2, 3 meses de renda extra. Pô, pelo amor de Deus, isso aí não é difícil. Não é difícil assim, vai exigir esforço, Duda, mas é 3 meses. Eu acho processo, que o que mais muda é a mudança de comportamento. O cara que começa a guardar R$50 por mês, ele... Daqui a pouco, ele sobe pra 70, sobe pra 100, e quando ele vê que ele tem lá R$2.000, R$2.500... E aí ele vai olhar e falar assim, cara, eu nunca tive dinheiro guardado, agora eu tenho 2,5. Aí ele começa a entender o jogo e o jogo fica viciante. Aí ele vira e fala assim, chega pra mulher, a mulher fala assim, ah, vamos pedir uma pizza hoje? Aí ele vira e fala assim, poxa, mas a gente já pediu ontem. Ah, não vamos pedir hoje não, vamos fazer nós uma pizza aqui, vamos fazer a gente. O cara começa a trazer alternativas pra entender que no final, no dia do pagamento, ele quer colocar um pouquinho a mais. É viciante. Pior que é. E eu vi as pessoas ao meu redor fazendo isso. Eu vi o Maurício fazendo isso. Ele nunca tinha guardado dinheiro, agora ele guarda dinheiro, ele tem aplicações, então ele curte. Eu vi amigos meus ao redor que nunca tinham feito isso, fazendo isso e curtindo. E sendo mais... Não é perdendo qualidade de vida. Perder qualidade de vida é uma palavra muito pesada. Mas ele sendo um pouco mais rígido com a sua vida no que diz respeito a gastos. Pensando em quanto ele pode poupar para poder acrescentar nesse investimento. E é bem isso que você falou, né? Agora, quando você percebe que o processo para você sair da pobreza vai custar ali de 5 a 10 mil... Caramba, 5 a 10 mil, mano, eu tô falando. Isso aqui, fazendo Uber aí por 6 meses, você já consegue. E aí entra um outro ponto, né? Por que o brasileiro, ele consegue trabalhar que nem uma mula o dia inteiro, ir pra faculdade e estudar por 4 anos nessa rotina miserável? Você acorda às 7, trabalha até às 18, vai pra faculdade, sai de lá às 11, chega em casa meia-noite, vai dormir às 1 pra acordar às 7. 4 anos essa rotina. O que custa você tentar fazer um bagulho parecido, só que por 1 ano só? Por 6 meses. Então, se o cara fizesse Uber, sensacional, dá pra tirar uma grana muito legal e é um trampo ok, né? Outra, vender doce. Vender doce. Então, eu recebo muito depoimento e esse é o tipo de trampo que dá pra você fazer no seu trabalho. Vai na internet, faz tutorial no YouTube, aprende. Vai na distribuidora, compra o chocolate, todo o material na distribuidora, começa no network num trabalho. Do network no trabalho, faz ali uma brincadeira no seu Instagram, conversa com o pessoal, tudo tal, e vai crescendo. Vai embora. É empreendedorismo. Eu comecei minha vida assim, sabia? Eu trabalhava numa empresa, só que não tinha ainda marca online. Eu ia no centro da cidade, numa distribuidora, comprava suplemento na distribuidora, depois vendia nas academias. Da hora. Vendia direto na mão do cara. E foi aumentando. Eu vendia facilidade pro cara. E hoje você é o dono da academia. Olha aí. Que beleza. Exatamente. Da hora, mano. Uma moça lá me levou uma caixa de bombom. De bombom não, de brigadeiro gourmet, esses bagulho que vinha com 6. Falei, caramba, que legal, meu. É por causa de você esses brigadeiros. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Eu trabalhava, ganhava acho que 1.600, alguma coisa assim que ela ganhava no trampo. Aí ela assistia um vídeo do meu canal, 52 ideias de renda extra, é o nome do vídeo. E lá eu falo. Caramba, que vídeo top que você tem. Tá indo pra 4 milhões de views já. 52 alternativas de renda extra. De tudo quanto é tipo. E uma delas, ela viu. Ela fez. Aí quando ela me levou lá, ela falou, quero te agradecer, porque hoje eu tenho uma loja de doces gourmet, que eu tô faturando mais de 6 mil reais por mês. E por quê? Porque quando eu tava ganhando 1.600, eu ouvi você e resolvi começar a vender uns docinhos lá no trabalho. Isso aí, tipo assim, legal, coisa de 1 ano, acho, sei lá, ela saiu do trampo dela e virou uma empresária. E a pessoa pode aprender a fazer o doce ou ela pode simplesmente comprar. Sabe aquele spot grande de doceria que tem um monte de pé de moleque? De distribuidora. Mano,
a mina do canal, que coloquei depoimento dela lá no Pobre Show, inclusive. Ela comprou esses potes, ela deixava na mesa dela do trabalho. Ela não trabalha após o horário de trabalho, ela não trabalha antes, ela não trabalha de sábado. No horário de trabalho, ela deixava aquele pote lá. A galera ia lá e pegava. Porque assim, mano, brasileiro tem um coração bom pra caramba. Você acha que se alguém aqui, daí eu me banco, começar a fazer isso, todo mundo vai querer comprar pra ajudar? Aí ela falou, Duda, eu vendi ali 150 pau por semana. 600 reais por mês. 600 reais por mês, vai dar 7 pau e 200 em um ano. Qual o trampo dela? Nenhum. Ela só deixa na mesa e a galera vai lá pegar o bagulho. 7 pau e 200 é suficiente pra quitar todas as dívidas, montar uma reserva de emergência de 3 mil e começar a investir. Daqui a um ano, a vida dela tá outra, porque ela tá vendendo pé de moleque no trabalho, né? Aí, Terceira. Esses dias eu fiz um vídeo de uma empresa que é uma loja de fábrica e eles vendem semijoias folhadas a prata e a ouro a preço de nada. Eles têm um kit e é bonita, tem mais de 100 mil seguidores, não vou fazer merchan aqui, mas tem mais de 100 mil seguidores, super bem avaliado no Google. Eles vendem um kit que vem com 100 pares de brinco por R$99. 99. Caramba. Você consegue vender, já até vem com etiquetinha já, cada uma, R$10. Você faz 1.000 e o teu custo foi 99. Margem de 10. É, mano, tipo assim, a pessoa lucra R$900 vendendo um bagulho que ela pagou 99. Leva no trabalho, leva na igreja, leva nos familiares, usa redes sociais pra vender. Aí. Isso é legal, cara. É, muito bom. E olha a margem de lucro. Mulheres. É. E olha só, eu fiz a divulgação lá, né? Bateu 600 mil views, uma par de gente comprou. E a maioria falou, Duda, eu comprei pra revender, mas eu peguei tudo pra mim, de tão bonito que é. Aí eu pensei, se você não quis vender de tão bonito que é, imagina a facilidade que você não vai ter pra vender pras outras pessoas. Veja, pessoal de casa, veja se o conteúdo do canal que você tá seguindo faz sentido pra alguém da tua situação. Porque eu bato de frente com várias dicas que outros canais dão. Por quê? Porque eu não gosto dos caras. Não, porque meu público é pobre. Pro pobre eu não tenho que falar de cashback. Pro pobre eu tenho que falar, para de gastar com cartão de crédito pra você quitar sua dívida e começar o cartão. Quebra o cartão de então crédito. assim, eu não tô falando que falar de cashback é errado. Eu tenho cashback, eu uso, só que eu não parcelo nada. E eu não tô preocupado em cashback mais do que em não dever nada pra ninguém. Então esse é fundamental. Quando a gente ganha nosso salário, a gente tem que saber pra onde tá indo nosso dinheiro. Então, tem gente que no papel, né? Assim, no pente, né, cara? Anotadinho. Tem que fazer. Não é na cabeça. Não, porque na cabeça foge totalmente. Você não lembra tudo que a gente... Eu falo, a área financeira tem tudo a ver com a área do corpo. O cara vira e fala assim, eu tô engordando, mas eu não como nada. Eu comi isso no café da manhã, no almoço, na janta. Tá, e entre o café da manhã e o almoço? Entre o almoço e a janta? Deve ser a mesma coisa. Exato, do investimento. O cara vira e fala assim, não, mas ó, eu paguei o aluguel, eu faço isso, tá... Mas e o cinema? Ah, e a esfirra? E o açaí? Ah, é verdade, entendeu? Ele não lembra dessas coisas. Só que se ele começa a anotar, ele vai olhar e falar assim, caramba, cara, tô gastando muita grana no Uber. Sim. Caramba, tô gastando muito dinheiro no iFood. Pô, vou tirar essa porcaria desse iFood, cara. Sim. Entendeu? Não dá pra confiar na memória, né? Eu sempre dou um exemplo de um seguidor que falou assim, Duda, eu ganho R$2.000 e não dá, mano, não sobra nada. Eu falei, mas o que você gasta? Não, mano, é com o financiamento do apartamento, água, luz, telefone e o gás. Eu falei, caramba, é mesmo? Teu apartamento não tem condomínio? Não, tem o teu condomínio também, tá aí. Você não tem carro? Não, tem o carro, mas já tá quitado, já tá. E ele não tem gasolina? Ele é movido a energia solar? Não, tem a gasolina. Ô, criatura, preencha essa planilha, que lá no meu canal eu libero uma planilha de graça, né? Que já tem tudo que uma pessoa pode ter. Tudo. Aí você só vai botando o valor. O cara reparou que ele tava ganhando mais de 400 reais, gastando mais de 400 reais com mais de cigarro. Então, além de estar ferrando a saúde dele, ele tava gastando 400 pau, que é 20% do salário dele, e não sabia. Não tava percebendo. Então, aí, nessa planilha, já tem que ter um percentual lá para você investir. Porque a ideia são pequenas conquistas que a gente vai vendo, né? Tipo, a galera que quitou as dívidas. Mano, Duda, valeu, mano. Em 3 meses fazendo renda essa aqui tem as dívidas. É um prazer que a pessoa não sentia, talvez nunca sentiu na vida, porque ela tá endividada desde que começou a trabalhar. O pobre esqueceu como é bom não ter dívida,
né? Salário vai Baita observação. Pagar, né? Às vezes, a cultura dele é ter dívida. Por exemplo, eu tive funcionários que ele incorporava o crédito especial no salário, você acredita? Ele achava que fazia parte do salário dele. Porque faz tantos anos que ele tinha o limite bancário que ele incorporou no salário, cara. Pior que é isso mesmo. Porque tem pessoas que se acostumam a viver com dívida. Aquela frase, se o pobre não fizer uma dívida, não tem as coisas. Sim, baita crença limitante horrível. Isso aí dá pra falar pobre que não faz uma dívida não tem as coisas. Se tá no banco é meu. Se tá o limite lá. Se tá no banco é meu, a brincadeira do limite. Se tá no limite é meu. Se tá lá dentro. Era um cara que ele me mandou mensagem no direct. Eu não respondo todos, mas eu sempre, todo dia respondo vários. Aí eu consegui ver o desse cara. Ele tava com depressão, porque ele tava, mano, sabe, tipo, ganhava dinheiro, não sobrava, tava devendo tipo assim, uns 5 pau, não lembro quanto que era exatamente. Tava super mal, o casamento dele tava começando a ficar ruim por causa da depressão também, né? Clima péssimo. Aí ele falou, mano, eu não sei o que fazer. Daí eu falei, qual que é a tua dívida? Porque aí você vê um ponto importante. Como dinheiro tem tudo a ver com a nossa saúde mental. Né? Como o dinheiro tem a capacidade de fazer a gente ser depressivo, ansioso, cometer suicídio. Tem pesquisa que fala que gente que tem problema financeiro tem 20 vezes mais propensão a se suicidar. Então, o cara tava mal por causa de dinheiro. O casamento dele tava mal por causa de dinheiro. Não tava dando atenção pra família, pros filhos, por causa de dinheiro. E ele tava em depressão. Aí eu falei, cara, mas quanto que você deve? Eu não lembro, mas era algo entre 3 e 5 pau. Ele falou, não sei o que fazer. Você já pensou em fazer uma renda extra? Começar a fazer um aplicativo, um motorista de aplicativo, aí pra ganhar uma graninha à noite? Dele, não tentei. Porque o que eu tento trazer pras pessoas é o seguinte. Segundo a Serasa, a dívida média do brasileiro é entre 3 e 4 mil. Caramba, não é um Deus nos acuda, 3, 4 mil? Não é pra você acabar com a tua vida. Pelo amor, tipo assim... Eu até, às vezes, critico lá no canal. Eu falo, é incrível como as pessoas falam que tem dificuldade em quitar uma dívida de 3 mil, mas não tem dificuldade pra comprar um celular de 8. Então é questão de prioridades, né? Aí eu falei pra ele, cara, relaxa, não é pra tanto tua dívida. Tem gente que deve muito mais que você. Aí eu falei, faz um motorista de Uber aí, cara, fica focando aí em trabalhar, e aí você faz o Uber à noite, aí daqui a 1 ano, mano, você quitou esse negócio. Cara, eu acho que foi em 3 ou 4 meses, se não me engano, ele fez Uber, ralou. Por isso que eu falei, dá pra fazer, só que é difícil, não é fácil, exige esforço e vai ter que trabalhar, né? Aí eu movi ele, porque lá no Instagram dá pra gente mover pro principal, né? Certo. Tem aquela aba principal pra gente poder depois ver o retorno do cara. Em 3 a 5 meses, eu não lembro exatamente, o cara mandou mensagem dizendo que a grana que ele conseguiu com o Uber, só trabalhando à noite, ele quitou todas as dívidas dele e começou a montar uma reserva de emergência, né? Em questão de meses, mano. Tipo, eu não tô falando assim, vai trabalhar e fazer Uber por 4 anos. Não, mano, meses o cara quitou. Aí ele mandou mensagem agradecendo e tal e ficou feliz da vida. A maioria das dívidas do Brasil, segundo a Serasa, entre 3 e 4, vamos pegar aqui, que hoje em dia tem feirão da Serasa, tem empresa tipo o Acordo Certo que faz renegociação de dívida e você quita com até 99% de desconto. A maioria dessas dívidas de 3 a 4 mil, você consegue quitar com 2. 2 meses de Uber você quita, velho, fazendo à noite. É porque ele vê muitas vezes o conselho de alguém que usa a dívida pra se alavancar, mas é alguém que já tem lá 500 mil, 1 milhão na conta e consegue um juros de 1% ao mês, 1,5% ao mês e fala, vou fazer isso. Exato. Só que é outra dívida, é uma dívida muito mais cara. Outro jogo. Que empresas usam dívida pra se alavancar, pra crescer, mas é diferente. Sim. E às vezes ele ouve isso no podcast e fala, é normal. E sabe uma coisa incrível? Como, acredito que nós 3 aqui, né? Nós devemos ser totalmente gratos ao ser humano que um dia inventou a internet, né? Uhum. Porque internet, mano, que coisa animal, né? Tipo, há 15, 20 anos, a gente não tinha acesso a nada de informação sobre investimento, sobre educação financeira. Era poupança e confiava no que o gerente tá falando. Se tivesse um primo pobre te ajudando lá atrás, né, Cariane? Pelo amor de Deus. Então, como a internet é fundamental para levar, para democratizar, né, para deixar mais popular esse conhecimento, né? Então, hoje eu tenho o prazer de ser um youtuber, um influenciador, e devo isso ao YouTube, à internet, né? E como é bom a gente levar para essa galera e trazer esses insights, né, essas ideias, essas reflexões, essas mudanças de mentalidade, que é coisa que muitas vezes o cara não percebe, né? Nada. Né? Então, é bom demais eu ver os depoimentos. E eu falo, cara, de verdade, eu tenho um canal de música desde 2013. Que foi o seu primeiro canal? Foi meu primeiro canal. Até hoje eu tenho, só que eu deixei ele meio de escanteio, porque agora eu tô dedicando mais tempo pro Primo Pobre, né? Cara, a vida inteira eu fiz esse canal
E eu recebia depoimento de gente pobre falando, cara, obrigado, mano, eu nunca saberia sobre teoria musical, eu nunca saberia tocar porque eu não tinha grana pra pagar e tal. E nunca me deu dinheiro. Então hoje eu posso falar sem sombra de dúvida que se eu continuasse sendo CLT, eu continuaria fazendo o que eu faço só pelo prazer de ver os depoimentos da galera que tá mudando de vida. E a gente tava até comentando aqui, né? Não sei, vocês já conhecem gente pra caramba e tal, já falam pra um público maior. Mas a minha concepção é muito mais prazeroso você ajudar um pobre a sair da pobreza e mudar de vida do que ensinar um milionário a ficar bilionário. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que tá começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante pra você.